Olá, boa tarde. Com a informação de que Renato Gaúcho será o novo treinador do Fluminense, apurada pela equipe do GE, publicada há pouco, antes de o programa entrar no ar, o Seleção de hoje começa para falar dessa notícia e da participação dos brasileiros na abertura da Libertadores e da Sul-Americana. Todo mundo que jogou ontem será assunto aqui no programa de hoje. Quem joga hoje também, com o PC, o Felipe Melo e a Ana Thaís Matos. Boa tarde, Ana Thaís Matos, bem-vinda. Belezinha? Belezinha. Felipe, prazer estar aqui com você a primeira vez, PCzinho. Bom, Libertadores é uma coisa muito maluca, né? Não necessariamente quem perde na primeira rodada tá lascado no final do grupo e nem quem ganha também se dá bem. Mas eu acho que de toda a rodada, assim, eu gostei muito da estreia do São Paulo. Não do futebol apresentado, eu acho que tem muitas questões aí em relação ao Zubeldia e a forma como o São Paulo tem jogado. Mas o resultado é importante, né? Um time que sabe, uma torcida que entende de Libertadores muito bem, sabe que uma vitória como foi a de ontem diz mais sobre o resultado do que sobre a atuação. Tem coisas para arrumar, mas acho que foi um bom pontapé inicial para o São Paulo. Felipe, boa tarde, bem-vindo à Seleção, cara. Boa tarde a todos. Depois de uma espera, né, a volta do Renato Gaúcho ao Fluminense, eu que tive conversa com algumas pessoas ali de dentro do clube, acho uma boa oportunidade para o Renato terminar o que ele começou, né? Te lembra que, infelizmente, o Fluminense teve aquela derrota na Libertadores, mas ainda tem um título a conquistar, que é o título inédito da Sul-Americana. E, juntamente com o Renato, eu acho importante essa chegada do Renato para que o Fluminense dê sequência e possa evoluir para uma grande conquista como essa. Pelo que foi noticiado, tentaram o Milito, não conseguiram e foram para o Renato. Vamos debater as idas e vindas do Fluminense na semana. PC, boa tarde, bem-vindo. Salve André, Ana, Felipe. Essa será a sexta vez que o Renato dirigirá o Fluminense. Tem um detalhe que é muito interessante. Às vezes o processo sucessório de um técnico num clube, você tira um técnico que tem uma ideia e você coloca um outro técnico que tem as mesmas ideias. No caso do Renato, eu acho que é uma ruptura. Eu entendo que o Renato pensa futebol de uma maneira bem diferente da maneira que o Mano Menezes pensava futebol. Ao mesmo tempo, falando de técnico, essa semana em que aí nós estamos vendo o gol mais icônico do Renato... Mudando a história dele no Fluminense, que é rica como jogador. Como jogador, esse é um gol icônico, sempre bom lembrar, ano do centenário do Flamengo, e o Fluminense foi lá e ganhou por 3-2. Depois o técnico que chegou à final de Libertadores, ganhou Copa do Brasil. Ele tem uma história no Fluminense como jogador. Cara, 5 passagens pelo Fluminense. Essa é a sexta. Exato. É a sexta. E acho que o Fluminense sinaliza que esse será um elenco, e ele aí com o falecido Mário Sérgio, que foi um grandíssimo jogador, técnico, e o Fluminense vai entrar num outro tipo de prática de jogo, com a chegada do Renato. Vamos ver o que vai acontecer. Talvez até, conhecendo ele um pouquinho, já estreie domingo contra o Bragantino. Renato não é muito daquele de ficar, quero ver o jogo lá de cima, coisa e tal, não sei o quê. Pode ser que domingo já dê expediente à beira do campo ali contra o Bragantino. Você concorda que é um baita cavalo de pau? Em vários aspectos, você sair do Mano Menezes para o Renato, e talvez o Fluminense buscasse mesmo esse cavalo de pau. Em termos de ideia de jogo, me parecem muito diferentes, né? Mano e Renato. O Renato acho que é um treinador muito mais ofensivo, pelo menos é assim que ele gosta de ser visto. Em termos de comportamento também, completamente oposto ao Mano Menezes. É um cavalo de pau que o Fluminense está dando e me parece pensado mesmo. Mas o cavalo de pau também aconteceu na saída do Diniz e a chegada do Mano, né? Que também me pareceu pensado. Completamente diferente. Assim, me parece pensado, né? Não tive a chance de perguntar isso, né? E tem um detalhe assim que eu acho que vale a pena debater, que me parece que a saída do Mano também, e o Felipe conviveu lá, domingo, inclusive, no programa, vocês falaram sobre isso. Acho que teve alguns embates pessoais, gestão de pessoas. Como você gerir pessoas, né? Tem um episódio que se transformou com maior visibilidade, que é com o Marcelo, à beira do campo, mas parece que outros episódios aconteceram. E o Renato, também aí você tem uma outra mudança. Você não tem, no histórico do Renato, que no Rio já dirigiu o Fluminense, o Flamengo e o Vasco. Já dirigiu o Grêmio várias vezes. Você não tem nesse histórico dele episódios em que ele e os jogadores a quem ele comandava tiveram atritos nesse sentido. Me parece que ele traz muito. Felipe
até há pouco era do ramo, é que ele traz muito, o Renato, o jeito de conviver com quem comanda. Sem perder a liderança, mas sem também não se transformar num tirano. Talvez também esse seja um aspecto. Olha, eu penso... Eu conversei muito com o Mário, presidente Mário, nos primeiros meses do Fluminense, né? Quando eu cheguei no Fluminense, era o Abelão o treinador, e o Abelão ele sai do Fluminense e a gente conversa muito sobre quais eram as ideias, né? Qual era o tipo de treinador que o Mário gostava. E o Mário sempre expôs para mim assim, cara, eu gosto de treinador que tenha posse de bola, eu gosto de treinador que ataca. Aí eu até falei nisso nas minhas redes sociais ontem, e eu falei, olha, a contratação do Mano foi uma contratação que, inclusive, eu fui como capitão da equipe, na época, eu fui perguntado, falei, o que você acha? Eu falei assim, eu acho que tem que ser um cara que, de fato, vai nos ajudar a não tomar gol e a gente vai encontrar um gol para a gente sair dessa zona incômoda, que é a zona de rebaixamento. Então, foi uma contratação pontual para aquele momento do clube. Que, ao meu pensar, foi acertada, tanto que o Fluminense ele conseguiu se livrar do rebaixamento. O Fluminense, o Mário... qual a ideia dele? Trazer esse treinador que tem a posse de bola, que marcava com uma linha mais alta. E a primeira opção, de fato, era o Milito. Eu tenho informações, de fato, que o Milito ele chegou a conversar com o Fluminense, tiveram reuniões, e reuniões assim, de alto nível. Só que o Milito, de última hora, acabou falando da família. Né? A minha família, eu fiquei um ano em Minas e a minha família ficou sozinha, eu não quero deixar minha família sozinha aqui. Já tinha basicamente negociado tudo. Então, o treinador realmente que chegava nesse ponto como o Milito de ideias de jogo é o Renato. Eu acho que foi super acertada a decisão do presidente, já visto que o Fluminense tem um grupo muito bom, um grupo muito técnico e que precisa de um treinador ofensivo que vai usar, que tem a posse de bola, que vai fazer aquilo que se espera do Fluminense hoje. E em termos de astral, não sei que peso você dá isso, mas assim, olhando de fora, estava achando o Fluminense muito carrancudo. Abatido, carrancudo. E eu acho que o Renato, cara, disso ele não pode ser acusado, né? O Renato traz um astral diferente, uma leveza por onde passa. Ele fez eu acho muito interessante, porque ele virou técnico, mas ele não perdeu aquela coisa do faro da convivência no ambiente com os jogadores de futebol. Sem que as coisas se misturem, sem que o jogador, ao olhar para ele, pense que ele é um igual. Não, ele não é um igual, ele é o técnico. Então ele está nessa posição do ponto de vista hierárquico. Mas ele sabe exatamente, eu acho que é assim, no dia a dia, como falar com um, falar com o outro e como tentar, que eu acho que esse é um dos problemas, um desafio do Fluminense, extrair o melhor de cada jogador. Isso é o principal para o elenco. Você ter a alegria de chegar dentro do vestiário, a alegria de treinar, sabe? Isso faz toda a diferença para o elenco. Quando eu cheguei no Fluminense, eu dei diversas entrevistas falando que eu merecia participar de um grupo tão bom em termos de família, de amizade, como eu participei do grupo do Fluminense. E, de fato, sai um jogador, muda treinador, vão mudando características, né? E acabou que se perdeu nisso em algum momento. E eu acho que a chegada do Renato, com os grandes atletas que lá estão, vai trazer de volta essa alegria do Fluminense. Claro que num ano, quando você luta para não cair, dificilmente você também vai ter essa alegria, né? Porque fica na sua mente, eu não posso cair, o Fluminense não pode cair. Mas eu acho que agora com mais o Renato vai trazer mais leveza para o time, é um cara que entende o sentido do campo técnico e tático, mas muito mais do que isso também é um cara que é paizão. Lembra muito o Joel Santana, o papai Joel, né? Então, de fato, temos aí o papai Renato, que vai voltar e realmente vai ajudar nesse ponto também. E já que você citou o papai Joel, desculpa, claro. Acrescentar um ponto em relação a isso. Eu acho muito bom a gente falar dessa questão de um ambiente mais leve, porque o esporte de alto rendimento, ele é essa cobrança absurda. Inclusive, o Fluminense tem que relançar aquele boné ali com a assinatura do Renato. Ele vive nessa tensão. Eu acho que o ano passado, as coisas que aconteceram no ano passado, na zona de rebaixamento, eu acho que a relação com o Mano foi pesando. O que aconteceu em relação ao Marcelo, sem fazer juízo de valor quem está certo ou quem está errado, eu acho que quem fica esperando, o próximo pode ser eu. E quase aconteceu agora de ser com o Thiago Silva, né? Porque, assim, foi num nível de desrespeito muito grande e de uma forma muito evidente. Tudo pode, vestiário e tal. Eu acho que tem
etapas e etapas, e eu acho que já estava passando um pouco do ponto. A diretoria ficou do lado do Mano num momento determinante e, sei lá, 5 meses depois viu que não era hora de novo de manter, porque não vale a pena. Se você está com a manutenção no treinador, o time está ganhando, está jogando bem, é um jogador que dá problema, o Felipe sabe melhor do que eu sobre isso. O jogador é o problema, não é o caso do Fluminense. O Fluminense tem problemas de ordem técnica. Que aí eu acho que é legal falar do trabalho do Renato, além dessa questão apaziguadora, que eu acho que é fundamental para o time voltar a ter confiança. O Fluminense precisa se organizar, cara. Precisa se organizar. Ele precisa olhar para o campo e ter certeza do que ele vai fazer. Se ele for superado pelo adversário, porque o adversário foi melhor, beleza, é do jogo. Agora, o time não pode entrar inseguro com o nível de jogadores que tem. Ele tem bons jogadores, tem um bom elenco. O time me parecia mal treinado, inseguro. Então, eu acho que nesse momento o Renato tem toda essa questão folclórica dele, né, de ser um cara mais paizão, ou um cara mais de uma linguagem mais humanizada. Mas o Fluminense precisa jogar bola, né? E tem material para jogar bola. É possível, né? Você tem uma saudável mistura ali. Você tem um Thiago Silva. Só para não perder o raciocínio, eu esqueci de falar uma coisa. O ano que ele foi bem, o último ano que ele foi bem no Grêmio, ele termina como vice-campeão, mas com uma das piores defesas daquele campeonato, né? Isso. Mas o time tinha o Luis Soares, o time funcionava muito bem ofensivamente, e eu vejo peças muito parecidas e até melhores nesse Fluminense do que aquele Grêmio que ele levou até a ser vice-campeão brasileiro. Então, por isso que eu tô botando muita fé no trabalho do Renato. Não quero daqui 2 meses voltar aqui e falar, errei, galera, foi mal. Eu votei nele para melhor treinador do campeonato naquela edição, porque entendia que ter levado o Grêmio, ele fez com o Grêmio ao vice-campeonato era a grande surpresa da competição, Soares à parte. Tem uma palavra que eu acho que ela permeia qualquer tipo de relação, seja ela pessoal, amorosa e profissional, respeito. Eu entendo que quando você publicamente constrange alguém, aquilo não atinge só a pessoa a quem você constrangeu. Aquilo atinge o grupo inteiro. Porque ninguém gosta de ser desrespeitado. Especialmente quando isso acontece de forma pública. Acho que seria muito interessante, até para o próprio Mano, né, um profissional vitorioso, o currículo dele está aí, coisa e tal, porque ele tem episódios como, por exemplo, aquele com o Yuri Alberto, ele pode achar até que é uma coisa do campo. Teve a questão do Bahia com o Flamengo também, no caso de racismo converso. O próprio juiz também uma vez, que você é a última vez que você apita, hein? Exato. E aí teve esse episódio com o Marcelo, e é exatamente nesse ponto, Ana, sem querer entrar no juízo quem tá de certo valor, tá errado, né? Você não pode, como líder, sai daqui. Não existe isso, gente. Houve uma época que talvez isso fosse até naturalizado. Eu sou de um tempo no jornalismo, André também deve ter pego, que quando alguém não gostava do seu texto, ainda existia um negócio que os mais jovens não sabem, mas já existia o laudo em máquina de escrever, o cara pegava a laudo e rasgava na tua frente. Já rasgaram muito meus textos, tá, PC? Vai escrever de novo. Isso não cabia naquela época, mas era naturalizado naquela época. Hoje, em nenhuma relação você pode ser desrespeitoso. Né? E o Renato, certamente, ele dentro de vestiário já deve ter escovado muito o jogador, mas jamais fará isso diante... Não é o estádio pode estar com 10 pessoas, mas imagina quantos estão assistindo pela TV, pela tela do celular. O respeito é fundamental. Então, quando você... E acho que a estratégia, o modo que ele olha futebol, aí é discutível, porque o futebol tem portas e janelas abertas para várias ideias. Mas a permear a sua relação com o respeito, que vai desde o respeito com o Thiago Silva até o respeito com o Riquelme, que é um adolescente, jogador altamente promissor, com potencial. Mas você tem que respeitar ambos. Porque é assim que o grupo, não é, Felipe? No todo vai funcionar. Exatamente. Quando fala de respeito, você vê essa confusão que aconteceu, essa discussão entre Mano e Thiago Silva. E eu tenho que falar da reação do Thiago Silva, né? Porque o Thiago Silva chegou no Brasil, foi entrevistado, anunciou no Brasil lá mesmo. Foi lá na saída do jogo. Na saída do jogo, e cara, ele com o maior respeito ao Mano, falou, não, poxa, eu fico mal porque ele saiu, assim, a diferença, né? Exatamente. A diferença da postura realmente de um capitão, de um cara que, né... podia inflamar mais, podia jogar pra mais, torcida, o Thiago Silva foi assim, não, poxa, fico triste com a saída dele, ninguém sabe o que acontece aqui dentro, né? Realmente a diferença de postura entre o Thiago Silva e o próprio Mano, que falou aquela palavra que eu não posso repetir aqui em campo, mas que nós fizemos a leitura labial para simplesmente o capitão do Fluminense. Só o Thiago Silva. Só o Thiago Silva.
Você citou o Papai Joel, o Felipe citou o Papai Joel, que é o único treinador campeão estadual nos 4 grandes do Rio de Janeiro, é um personagem muito forte do futebol carioca. O Renato Gaúcho, formado no Grêmio, o maior jogador da história do Grêmio, é também um personagem muito forte do futebol carioca. Já jogou também no Galo, no Cruzeiro. Já foi técnico do Madureira também. Jogou no Bangu, encerrou a carreira no Bangu, mas foram só 4 jogos. Jogou no Cruzeiro, jogou no Galo também, uma passagem curta. Mas ele é, além do Grêmio, um personagem do futebol carioca. Foi vice-campeão brasileiro pelo Botafogo, não é um cara querido pelos botafoguenses, porque naquela decisão fez uma confraternização com o Gaúcho, à época centroavante do rubro-negro. Jogou no Fluminense, fez história no Fluminense com um gol de barriga. Dirigiu o Vasco e agora... Jogou no Flamengo. Jogou e dirigiu o Flamengo. Foi campeão brasileiro de 87, jogando uma barbaridade. Naquele ano jogou mais que Cristiano Ronaldo, viu, Renato? Vai poder, inclusive, dizer no Mundial de Clubes. Tem um episódio... Vai poder contar pro mundo essa história que ele gosta de botar pilha. Vai poder preparar o DVD. Levou o Flamengo na final da Libertadores. Exato, e como técnico levou o Flamengo à final da Libertadores e jogou uma barbaridade no Campeonato Brasileiro de 87. Ele gosta de dizer que joga mais que Cristiano Ronaldo, vai poder contar isso agora no Mundial de Clubes com o Fluminense. Mas eu queria te perguntar sobre esse personagem do futebol carioca, com história nos 4 clubes. A gente sabe que ele tem, assim, um carinho muito grande pelo Flamengo, ele já falou várias vezes sobre isso, jogou com o Zico, ele tem um carinho grande, mas a relação dele com o Fluminense é muito forte também. Como é que você enxerga a relação dele com o futebol carioca e o Fluminense especificamente? Estou aqui puxando o cronista que há em você. A gente não vai rasgar seu texto, PC, pode começar a escrever. É que, na verdade, eu acho que o Renato, ele talvez seja o mais carioca dos gaúchos, né? Porque, primeiro, ele tem uma total... Se alguém passar agora na praia, não sei se... ele está reunido, mas se ele não estiver reunido com o Mário Bittencourt, você pode passar ali em Ipanema, na altura do Posto 9, que ele está lá dando expediente na rede de futevôlei. Acho que ele até conseguiu... Primeiro, esse campeonato de 87 tem uma coisa, né? Porque o Renato é cortado junto com o Leandro da Copa de 86, né? Porque eles voltaram tarde para a concentração, na Toca da Raposa. E quando o Flamengo ganha do Atlético Mineiro em 87 e o técnico é o Tele, ele faz questão de passar no banco, apontando para o Tele como que ele estivesse se vingando ali, dizendo, tá vendo? Agora eu estou eliminando o time que você treinou, que você está treinando e coisa e tal. Agora, tem algumas coisas. Nunca foi um técnico de mandar dar pontapé. Sempre foi um técnico que prestigiou o jogo vistoso. Como a Ana lembrou, o Grêmio tinha defesa mais vazada, mas eu acho que ele é um técnico que prefere ganhar de 5-4 que de 1-0. Com certeza. Entendeu? Então, esses compromissos são inegociáveis. E, assim, é tão carioca, que o último clube que ele dirigiu no Rio de Janeiro foi o Flamengo. Ele fechou um acordo com o Flamengo num sábado à noite com o Marcos Braz, num boteco em Ipanema. Ele estava de sandália havaiana e pé cheio de areia. Entende? O Marcos Braz foi lá e ele assinou o contrato. E o Flamengo foi vice-campeão da Libertadores, gente. É que no Brasil a gente sempre entende, eu imagino que se o Fluminense fechasse com o Milito, você sabe qual uma das críticas que o Milito ia sofrer? Pois esse cara chegou a 2 finais e não ganhou nada. E errando nas finais, né? A gente não inverte o raciocínio de assim, pô, mas o cara chegou a 2 finais. Não, o nosso raciocínio é o seguinte, esse cara chegou em 2 finais e não ganhou nada, sendo que uma com 40 segundos ele estava com 1 a mais. Então, isso torna obrigatório o cara vencer. E uma pergunta que eu gostaria de fazer ao Renato, e alguém que estiver na apresentação dele poderá fazê-la, é a seguinte. Informação isso. É o 3º clube brasileiro, pelo menos, que procura o Renato nesse ano. Isso eu posso contar tranquilamente. O Vasco foi atrás do Renato, Pedrinho foi atrás do Renato, o Renato não quis trabalhar no Vasco. O Cruzeiro foi atrás do Renato. Deram como certo, inclusive, que seria técnico do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro entende que a pedida do Renato era muito alta. O Cruzeiro não conseguiria pagá-lo. Paga bem menos hoje. Relato que a própria diretoria do Cruzeiro faz para mim. Paga bem menos hoje para o Leonardo Jardim do que pediu o Renato. Então, por questões financeiras, não conseguiu chegar a um acerto com o Renato. E no 3º clube brasileiro que o procura em 25, ele aceita. Eu acho que é uma pergunta importante para ser feita a ele. O que te levou a recusar Vasco, Cruzeiro e agora aceitar o Fluminense? É uma curiosidade que eu tenho. É como bate um pouco com o que o Felipe falou. Eu acho que ele aposta muito no potencial do elenco do Fluminense. É bom. É melhor do que o do ano passado. Eu acho um bom elenco, cara. Muito bom elenco. E os meninos da base também são bons. Então, precisa de um treinador que saiba usá-los, potencializar, ajudar a desenvolver. Por isso que eu acho que vai dar bom.
E tem mais vindo da base por aí. Eu falo da base com propriedade, que eu conheço, eu vivo a base do Fluminense, que tem 2 filhos meus que jogam no Fluminense. E além desses atletas que já estão no profissional, sub-20, sub-17, tem jogadores ótimos que daqui a pouco vão estar estourando no profissional também. Eu acho que tem esse aposta do potencial do elenco do Fluminense, é que a pedida feita ao Cruzeiro é porque ele provavelmente não queria sair do Rio de Janeiro. E aí tem um outro aspecto que a gente geralmente ignora no futebol. O Renato ficou no Grêmio, eu acho que 3 anos. Cara, Qual das passagens? A última. na última. Que é a única em que ele não leva o Grêmio a Libertadores. Então, e teve uma pandemia no meio do caminho e o cara morava num hotel. Cara, a gente desumaniza no futebol, né? A gente tem uma tendência... A gente capitaliza o sentimento, né? Se o cara ganha bem, então ele não pode sofrer. Ele já ganha bem, A gente já parte de um princípio que eu considero equivocado e ligeiramente preconceituoso, como jogador de futebol, que é uma cutícula que ganha bem. As mãos, os 10 dedos das mãos, ganham muito mal. Mas uma cutícula ganha bem. Aí a gente parte do princípio que não pode reclamar de nada. E aí a gente ignora, por exemplo, o que é morar num hotel durante 3 anos. E muito provavelmente pouco poder sair do hotel porque vive numa cidade onde a rivalidade é alta, é extrema. Eu não posso ir nesse lugar porque esse lugar é frequentado pelos colorados. Então eu tenho que ir nesse lugar, que esse lugar é frequentado pelos gremistas. Mas se eu for nesse lugar frequentado pelos gremistas, os gremistas não vão me deixar em paz, porque eles vão ficar me perguntando o tempo inteiro. Exatamente. Eu acho que é o seguinte, o Renato fizeram oferta pro Renato, o Renato falou, eu não quero sair do Rio de Janeiro. Então é isso aí, ó. Se quiser pagar, eu saio. Se não quiser... Eu saio. Foi assim. Eu acho que foi mais ou menos isso, entende? Assim, cara, para eu sair agora, voltar a morar em hotel, viver toda essa vida, cara, se você me der mundos e fundos, poxa, aí tá tudo bem. Eu compro um avião e fico vindo para lá e para cá. E outra, Renato não é mais um garotão como a gente viu no vídeo. Exatamente. Acho que tem a questão familiar também, enfim. Que dê tudo certo para ele. Lembrando que não é o anúncio oficial do Fluminense, mas é a apuração da nossa equipe do GE. André. Cravando que o Fluminense acertou com o Renato e ainda não anunciou. Talvez. A informação é do GE. Exatamente às 11h35. Talvez, e isso eu acho absolutamente legítimo, ele tenha até alimentado a possibilidade de ser o técnico da seleção brasileira. Né? Que também o manteria no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, né? Mas talvez, e aí tem o que a gente sabe e o que o meio do futebol sabe. Geralmente o meio do futebol está mais bem informado do que a gente. Porque as notícias circulam lá com mais facilidade. E talvez ele tenha sabido, Renato, não vai rolar. Seleção esquece porque vai ser o Jorge Jesus, ou se não for o Jorge Jesus, é o Jesus Jorge, e por aí vai. Então, ele aí falou, poxa, com esse elenco, eu aposto... Acho que Felipe, Ana e você vão concordar, que a primeira entrevista coletiva dele no Fluminense vai ser um exercício de otimismo e confiança. Como sempre, né? Como sempre. Cara, me parece que houve uma leitura positiva aqui do anúncio. E eu, cara, como tô aqui para me divertir, cara, que bom, vai ser divertido, no mínimo, a passagem dele à frente do Fluminense. Aguardemos pelo anúncio, a primeira entrevista, a tendência é que ele já estreie no fim de semana.